Atos capítulo 1, a partir do versículo de número 1, Atos 1, verso 1, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito do reino de Deus. E em certa ocasião, enquanto ele comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Porque João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Capítulo de número 2 agora, capítulo 2, versículo de número 1. Atos capítulo 2, versículo 1 diz: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava que falassem. Amém? Pai Celestial, fala conosco aqui nesse dia. Nós já fomos visitados de uma forma tão graciosa pelo Senhor, no nosso encontro anterior, e agora, Senhor, te pedimos mais uma vez, visita-nos, vem e visita a tua igreja, como cantávamos a Deus antigamente: vem e visita. Sem a tua graça ela murcha, sem a tua graça ela padecerá. Então vem e visita-nos, vem e manifesta o teu poder, tua graça, tua presença nesse lugar. Que enquanto a tua palavra é pregada, cada um de nós tenha um encontro não com o pregador, mas tenha um encontro com o Senhor. Que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir, um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Usa o pregador dessa manhã com graça, seja ele apenas um instrumento para compartilhar a palavra do Senhor, no poder do teu Espírito, com sabedoria e simplicidade. Nós te pedimos isso, agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Quantos aqui já assistiram um filme chamado Paulo o Apóstolo? Quem já assistiu esse filme? Eu tinha assistido esse filme há algum tempo atrás, juntamente com a Virgínia, e ontem nós estávamos zapeando ali no Apple TV, procurando alguma coisa para assistir, e a gente descobriu que esse filme estava na promoção, e resolvemos comprar o filme para assistirmos novamente. E eu comecei a assistir o filme, e assim, a primeira vez que eu assisti eu fiquei profundamente emocionado. Eu chorei muito no cinema, assistindo a história desse homem chamado Paulo, que certamente depois de Jesus é um dos homens que mais me inspira nas Sagradas Escrituras. E assistindo ali a vida de Paulo, eu achei muito interessante a forma como o diretor desse filme, ele nos propõe a contar como o livro de Atos foi escrito, ou qual a intenção de Lucas, através das palavras de Paulo, a escrever o livro de Atos. E é bem interessante porque o filme começa com Paulo preso na prisão maometina, a última prisão que Paulo esteve, um lugar frio, um lugar úmido, onde a maioria dos prisioneiros saíam
já condenados à morte por causa de uma enfermidade, ou saíam dali para serem degolados. Paulo está ali. E é verdade que não era fácil encontrar um prisioneiro em uma situação como essa. O filme mostra isso claramente. Lucas precisando usar da sua influência como grego e como médico para descobrir o lugar onde Paulo estava e inclusive pagar uma grande quantia de recursos para o encontrá-lo e poder estar com ele. E quando Lucas encontra com Paulo, ele o vê ferido, machucado pelos muitos açoites, pelas muitas agressões que ele havia sofrido. E Lucas começa então a cuidar de Paulo. E esse é um relance que eu também ainda não tinha tido enquanto li os evangelhos. Como que Deus é gracioso de colocar um médico ao lado de Paulo para caminhar com ele durante a sua jornada. Paulo sofreu tanto, apedrejamentos, açoites, naufrágios, picado de cobra. Foram tantos os sofrimentos que Paulo experimentou no seu corpo, e Deus foi gracioso com ele a tal ponto de colocar um médico ao seu lado para andar com ele, para que ele pudesse ser cuidado durante toda a jornada nos seus ferimentos e pudesse completar a sua missão. Vocês estão comigo, gente? Cara, isso aqui já é uma palavra de Deus para você. Sabe, talvez você não vai ser privado dos sofrimentos, mas certamente Deus vai colocar pessoas ao seu lado para que ajude você a curar suas feridas. Gente que Deus vai usar para sarar suas cicatrizes, para que você dê conta de continuar a jornada que Deus colocou à sua frente. E é interessante que Lucas procura Paulo e ele começa a contar para ele a história de como estão as igrejas, como Timóteo estava sendo efetivo no pastoreio da igreja em Éfeso e como outras comunidades que Paulo havia plantado estavam florescendo. Mas Paulo tem uma preocupação, e a preocupação dele é com a comunidade, é com a igreja que está em Roma. Porque Paulo sabe que Nero está no poder. E ele sabe que Nero desencadeou uma perseguição contra a igreja. Por causa de um incêndio que o próprio Nero provocou, mais de 1/3 da cidade foi consumida pelo fogo. O único bairro que foi preservado era o bairro dos cristãos. E então Nero colocou a culpa desse incêndio nos cristãos. E isso desatou não apenas uma perseguição religiosa, mas uma perseguição imperial contra a igreja. E é por isso que Paulo, preso, está preocupado com ela. E Lucas então vai levar a Paulo as informações de como está a igreja em Roma. E Lucas vai dizer para ele: Paulo, existem muitos cristãos que estão sendo empalados. Muitos cristãos que estão sendo queimados vivos como velas para iluminar as ruas de Roma. Muitos cristãos que estão perdendo seus bens. Muitos pais que estão vendo as suas famílias serem assassinadas para que eles neguem a fé. E Lucas começa a contar para ele o relato do que está acontecendo ali em Roma, nas imediações do império. E Lucas diz para Paulo: Paulo, você precisa fazer alguma coisa, você precisa falar alguma coisa. Esses cristãos estão com medo, esses cristãos estão escondidos. Paulo, você tem que falar alguma coisa para eles. E Paulo então é desafiado por Lucas a começar a contar a sua história, para que de alguma forma a sua história, desde o começo até os seus últimos dias, agora que ele sabe que será decapitado daqui a pouco momento, ele começa a contar essa história para que a igreja, ao ouvir a história de Paulo, os relatos do Espírito na vida de Paulo, possa ser encorajada por ele e possa passar por esse sofrimento, possa passar por essas desventuras que ela tem sofrido diante desse governo tirano que está sendo estabelecido por Nero. É verdade que não é assim que começa o livro de Atos. Atos começa com Lucas escrevendo a um homem chamado Teófilo. Mas possivelmente, irmãos, preste atenção nisso aqui. Possivelmente o que Lucas está fazendo é exatamente usar a autoridade de uma figura pública para levar esse livro que ele está escrevendo ao maior número de cristãos possíveis. A gente faz isso hoje em dia. Exemplo, se eu gravasse uma música e quisesse que essa música alcançasse um grande número de pessoas, eu chamo alguém muito importante para gravar comigo, porque a influência dessa pessoa levará essa música que eu estou gravando a outros lugares que, se fosse apenas a minha influência, não chegaria. Exemplo, se eu quisesse gravar uma música que pudesse alcançar muitas pessoas, poderia chamar o pastor André, o pastor Samuel, ou algum outro artista cristão no Brasil muito famoso,
para que através da influência deles, a minha música pudesse chegar a outros lugares. É isso que Lucas está fazendo. Ao endereçar o seu livro a Teófilo, na verdade ele não pretende que um homem culto apenas tome o livro, leia e fique satisfeito. Não, a ideia dele é usar a influência de Teófilo para que esse livro possa chegar aos mais longínquos cantos do império, aonde se encontra uma igreja que por causa da perseguição imperial sofre, padece, perde e se encontra escondida com medo. Irmãos, vocês estão comigo aqui? Atos foi escrito, irmãos, para pessoas que estavam vivendo debaixo de perseguição. Atos foi escrito para pessoas que estavam escondidas por causa do seu medo. Atos foi escrito para pessoas que estavam presas. Atos foi escrito para pessoas que haviam perdido seus bens. Atos foi escrito para pessoas que haviam perdido as suas famílias nas arenas romanas. Atos foi escrito para pessoas que estavam lidando com a iminência da morte. Atos foi escrito para pessoas que enfrentavam um império truculento e violento. Um império que enxergava nos cristãos uma ameaça ao seu sistema, uma ameaça ao seu poder imperial. Em outras palavras, Atos é escrito para gente que sofre. Irmãos, talvez se eu tentasse encontrar alguns pontos em comuns aqui nesse auditório, entre todos nós, talvez ficaria difícil. Certamente nós não torcemos para o mesmo time, não moramos nos mesmos lugares, não temos as mesmas preferências, e talvez nem todos tenhamos o mesmo status no país. Mas eu tenho certeza que existe algo que é comum entre nós, além da nossa fé. E esse algo que é comum entre nós, além da nossa fé, é o sofrimento. Todos nós que estamos aqui, e todos aqueles que nos assistem, todos nós sofremos, sim ou não? Ou existe alguém aqui que pode bater no peito e dizer: eu não tenho nenhum tipo de dor na minha vida, eu não tenho nenhum tipo de sofrimento? Existe alguém aqui? Todos nós sofremos. Irmãos, o sofrimento é uma experiência comum à vida de todos nós. E por mais que a gente faça de tudo para que ele não seja uma realidade, muitas vezes, ainda que tentando nos desvencilhar dessa realidade do sofrimento, ele está aí. Sim ou não, queridos? Você não pode, presta atenção, você não pode ter controle sobre a perda de um parente querido. Há 19 anos atrás eu perdi o meu pai com 18 anos. Sempre que acontece alguma coisa importante na minha vida, eu lembro do meu pai. Quando a Virgínia fez a surpresa para dizer que ela estava grávida da Valentina, depois de a gente se alegrar com aquele momento, a primeira coisa que eu pensei foi: cara, meu pai não está aqui para ver a neta dele. Não dá para ter controle sobre isso. Existem sofrimentos, irmãos, que nós experimentamos, que não dá para a gente ter controle sobre eles. Eles estão presentes, fazem parte. Às vezes você perde um recurso que você não estava esperando perder, e não porque você foi o mau administrador. Mas, irmãos, há uma revolta, há uma mudança tão grande no cenário econômico mundial, que você se vê perdendo algo que você de todas as formas tentou proteger. O sofrimento, irmãos, é comum a todos nós. E se o sofrimento é comum a todos nós, nós também podemos nos identificar com esses cristãos, porque eles também estavam sofrendo. Para quem Atos é escrito? Atos é escrito para gente que sofre. Atos não é escrito para heróis. Atos não é escrito para gente extraordinária. Não, Atos é um livro escrito para gente que sofre, para gente que sabe o que é perder, para gente que sabe o que é o sofrimento. Atos é escrito para gente que está tentando lidar com a perda de alguém querido. Atos é um livro escrito para gente que está tentando lidar com a perda dos seus bens. Atos é um livro escrito, irmãos, para cristãos que estão sofrendo e precisam serem consolados. E é isso que eu vim fazer aqui nesse dia. Eu vim trazer consolo da parte de Deus para você em meio aos seus sofrimentos.
Porque Atos é um livro que nos traz consolo. Zulato, não é um livro que fala da missão de Deus. Sim, irmão, é um livro que fala da missão de Deus. Mas por que você acha que Atos trata da missão de Deus em um contexto de sofrimento? Eu vou dizer para você. Porque, irmãos, a intenção do autor é mostrar que a despeito das lutas e a despeito dos sofrimentos, a igreja pode experimentar, nada será capaz de parar o avanço do reino de Deus. A igreja continuará avançando, cumprindo o seu propósito, até levar o evangelho aos confins da terra. E isso é uma mensagem muito importante para você. Não importa quantos sofrimentos você possa experimentar pela sua fidelidade a Cristo, nenhum deles poderá parar o projeto de Deus na sua vida, nenhum deles poderá parar o avanço de Deus no reino, o avanço do reino de Deus na sua vida, porque agindo Deus, quem me impedirá? Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Para quem serve o livro de Atos? Para quem está sofrendo. Muitas vezes a gente abre Atos tentando encontrar nele poder, coragem para fazer alguma coisa extraordinária. Mas, irmãos, esse livro era destinado para gente que estava escondido em catacumbas, sofrendo, e queria encontrar esperança para continuar a sua jornada com Cristo, fiel ao Cristo que os havia salvado. Como é que Lucas vai consolar esses irmãos? Que tipo de notícia ele vai trazer para eles? Para que eles possam ser consolados nesse estado e possam continuar a sua jornada. Irmão, presta atenção, vocês estão comigo aqui? Já existia um grupo dissidente. Na época do sofrimento, quando as coisas estavam apertando, já existia um grupo que era dissidente, um grupo que havia abandonado a fé. O escritor de Apocalipse vai chamar esse grupo de falsos judeus, ou sinagoga de Satanás. A perseguição era tão intensa, o sofrimento era tão intenso, que as pessoas preferiam voltar à sua religião antiga, para que não sofressem a revés do império, e para que eles fossem favorecidos, eles denunciavam os cristãos, vendiam os cristãos, para que ao descobrirem os cristãos, esses cristãos fossem torturados e mortos. A intenção de Atos é: como é que você pode permanecer fiel? Talvez o seu sofrimento não seja o sofrimento imperial, talvez o seu sofrimento seja o sofrimento na sua casa, de um casamento que está desregulado, o sofrimento com o filho que está desregulado, o sofrimento de você estar se adaptando aqui no país e o estilo de vida que você tinha no Brasil já não acontece mais e você não sabe como lidar com isso, porque você tinha muitos bens e agora quase que não tem tantos bens assim nesse lugar. Eu não sei qual sofrimento você está experimentando, eu sei que o sofrimento é comum. Que tipo de consolo esse livro oferece para gente que sofre, para gente que quer permanecer fiel, não quer desistir, não quer voltar atrás, quer seguir em frente nos planos e nos propósitos de Deus? Primeiro consolo que esse livro oferece, irmãos, é o consolo do reino de Deus. Diga para quem está pertinho de você: o consolo do reino de Deus. Chacoalha uma outra pessoa e diga para ela: o consolo do reino de Deus. Por que eu digo isso? Vocês estão comigo, gente? O consolo do reino de Deus. Por que eu digo isso? Porque o texto de Atos capítulo 1 começa dizendo exatamente isso. Atos começa dizendo que Jesus foi apresentado diante deles e depois dos seus sofrimentos apareceu diante deles ressuscitado. Esteve com eles por 40 dias, falando a respeito do reino de Deus. E a Bíblia diz que depois desses 40 dias, interrogado pelos seus discípulos a respeito do tempo do reino, a Bíblia diz que ele diz: isso não compete a vocês, vocês receberão poder. E a Bíblia diz que depois disso, ele foi elevado às alturas para estar à direita de Deus. Irmãos, o livro de Atos consola aqueles que sofrem, dizendo para eles: o reino de Deus não é uma coisa que virá, o reino de Deus não é uma promessa para o futuro, o reino de Deus é uma realidade que acontece agora. Vou repetir isso, amém? Pelo amor de Deus, me ajuda aqui, se empolga comigo, amém? Vou repetir isso. O reino de Deus, irmão, antes de eu repetir, não era assim que a gente se consolava? Antigamente, gente, eu nasci na igreja, tenho 37 anos de vida e eu cresci na igreja, literalmente. Com 7 anos eu já ia para o monte orar com o povo da Assembleia de Deus. Via graveto brilhar. Quem viu o graveto brilhar aqui? Tem gente que nem levantou a mão, irmão. Não é neon, amém?
É um graveto de folha mesmo. Você pega e está brilhando a glória de Deus. Amém? Eu vi isso. Irmão, eu vi tronco de árvore resplandecendo a glória de Deus. Aleluia. Mais alguém viu isso aqui? Pastor Marcelo, aleluia. Mas nessa época, quando um cristão sofria por causa da sua fidelidade a Cristo, normalmente o pessoal dizia assim para ele: irmão, fica tranquilo, há um paraíso nos esperando. Há a expectativa de um reino, de um descanso eterno na glória. Mas eu não sei se você está entendendo. Não é esse descanso que Atos propõe. Não é esse reino que Atos prega. Não é sobre esse rei que os apóstolos anunciavam. Irmãos, eles não falavam de um descanso que estaria por vir, de um descanso que estava esperando na eternidade. Não, os apóstolos se levantam para dizer: o reino de Deus chegou até nós, Cristo já está reinando, o governo de Deus está presente no tempo e na história, e todas as autoridades que se levantam contra ela serão abatidos por ele. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, Cristo não reinará, Ele já reina. Foi isso que Ele disse em Mateus 28:18: todo poder e autoridade me foram dados no céu e na terra. Ah, Zulato, eu não vejo isso. Vê sim. Quando você vê os enfermos sendo curados, quando você vê demônios sejam expulsos, quando você vê famílias sendo transformadas, esses são os sinais do governo do Rei Jesus, presente agora no tempo e na história. Qual é o consolo? O reino está aqui. Por que eu digo isso? 2 motivos. Primeiro motivo, porque o texto fala isso. Irmão, presta atenção. A morte e a ressurreição de Jesus não foram apenas para o benefício do nosso perdão. A morte e a ressurreição de Jesus tem a ver com a sua glorificação, com a forma como Deus decidiu dar a Ele todo o poder e autoridade no céu e na terra. Os evangelhos e o livro de Atos ligam a entrega de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, com a maneira como Deus deu a Ele o trono no universo, sobre tudo e sobre todas as coisas. Consegue entender isso? Aliás, Apocalipse diz isso. Bendito é o Cordeiro de Deus que foi morto, porque com o sangue dele Ele comprou para Deus os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituiu como reino de sacerdotes, e eles reinarão para sempre. Mas a pergunta é: como é que Cristo pode dar o reino a nós se Ele não reina sobre nós e sobre tudo? E a segunda forma de nós percebermos que Cristo já reina é através dos mensageiros. Porque os discípulos estão preocupados com o tempo, mas a questão não é o tempo, a questão é o que já está acontecendo. Os discípulos dizem assim: esse é o tempo. Jesus fala assim: cara, vocês não estão entendendo nada. Não tem a ver com o tempo. Percebe o que está acontecendo. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o meu espírito, e vocês serão as minhas testemunhas. Irmão, presta atenção. Dentro da estrutura do Império Romano, esse negócio de testemunha, esse negócio de mensageiro era bem interessante. O Império Romano era muito grande, e quando havia uma troca de poder, as fronteiras do Império, que eram muito distantes, corriam o risco de entrarem em conflito por não saberem quem estava no poder. Então, diante da troca de poder, a troca de imperador, o que eles faziam? Eles enviavam mensageiros a todas as partes do império e aos seus mais extremos para dizer: não precisa entrar em confusão, não precisa entrar em caos e em anarquia. Existe um novo rei que reina. Esse rei já recebeu o seu trono e a sua autoridade, e todos aqueles que estão debaixo do seu governo devem se submeter a ele. Irmão, você consegue entender que esse é o sentido de nós sermos testemunhas, de nós sermos enviados a Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra? Por que Jesus colocou o seu espírito sobre 12 homens ou sobre 120 pessoas e disse para eles: agora vão por todo mundo pregando o evangelho? Irmãos, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: vão por todos os 4 cantos do mundo e anunciem às pessoas que elas não precisam mais viver debaixo de sofrimento, de caos, de desordem, de falta de esperança, porque existe um novo rei que está no controle, e todos aqueles que vivem debaixo do seu governo devem se submeter ao seu poder e à sua autoridade. Essa era a primeira forma como os cristãos eram consolados.
Roma não vai durar para sempre. Os impérios desse mundo estão a cair, porque existe um novo rei no controle, o nome dele é Jesus Cristo. Esse é o primeiro. Atos é para quem? Para quem sofre. E para quem quer ser consolado com a realidade do reino de Deus. Todos comigo? Segundo, como é que Atos consola os irmãos? Em segundo lugar, Atos consola os irmãos, dizendo para eles que mesmo em meio a esse caos de sofrimento, é possível viver uma nova vida. Oh, aleluia. Diga para quem está pertinho de você: é possível viver uma nova vida. Chacoalha ele, diga para ele: é possível viver uma nova... Irmão, eu estou dizendo aqui, presta atenção. Sai desse quarto, sai desse escuro, sai dessa solidão, levanta desse sofá. Está difícil, tem sofrimento, mas o Evangelho, o livro de Atos está aqui para dizer para você: é possível viver uma nova vida, mesmo em meio a essa falta de esperança aparente. O Evangelho diz para você: é possível viver uma nova vida. E por que eu digo isso? Meu Deus! Meu Deus! Por que eu digo isso? Porque o texto de Atos 2:1 começa: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Fala comigo, Pentecostes. O que era Pentecostes? Pentecostes era uma festa que celebrava os primeiros frutos da colheita depois da Páscoa. A Páscoa era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Se celebrava a festa dos primeiros frutos, chamada Pentecoste. Amém? Só que, irmão, você tem que lembrar que Pentecostes não significa só isso. Pentecostes também significa um momento muito importante na história dos judeus. Porque Deus havia prometido a Abraão que o seu povo permaneceria no cativeiro do Egito por 450 anos. Mas que depois Deus levantaria um libertador que com braço estendido e mão poderosa os tiraria do cativeiro do Egito. E quando Deus libertou esse povo, vocês estão comigo aqui? Eles cruzaram o Mar Vermelho. E eles andaram 50 dias no deserto. E depois de andarem 50 dias no deserto, eles pararam em uma montanha chamada Sinai. E permaneceram aos pés dessa montanha por 1 ano. Para quê, Zulato? Para receberem de Deus a instrução de como viver uma vida para além do sofrimento. Pelo amor de Deus. De como viverem uma vida para além da escravidão, pelo amor de Deus, me ajuda, igreja, para além da opressão. Irmão, presta atenção, eram 450 anos que esse povo estava debaixo de opressão, sofrimento, o império tirando, impondo vontade sobre eles, trabalho escravo, duros e pesados. Mas a Bíblia diz que Deus levanta um libertador, os resgata, faz cruzar o Mar Vermelho e coloca eles diante de uma montanha chamada Sinai. Para quê? Para dar a esse povo uma nova perspectiva de vida, para que eles pudessem aprender a viver para além do sofrimento, os planos e a vontade de Deus. Vocês estão comigo aqui? Pentecoste significa uma outra vida para além do sofrimento. A possibilidade de viver o novo, mesmo em face da dor. Só que, irmão, presta atenção, vocês estão comigo? Eles receberam a vida, amém? A forma de viver. O que faltava a eles? Poder para viver. Irmão, presta atenção. Eles foram pelo amor de Deus. Gente, eu empolgo porque eu já sei o que eu vou falar para isso não colocar. Meu Deus! Eles receberam poder para viver uma nova vida, amém? Não, receberam na verdade a nova vida por meio de leis e mandamentos. Mas faltava a eles poder para viver essa vida. E presta atenção, diante da falta de poder para viver a vida que Deus havia dado a eles, qual era a melhor opção? Voltar para o sofrimento. Irmão, presta atenção. Quando você tem um novo diante de você e falta poder para viver o novo, o sofrimento passa a se tornar uma opção melhor do que a falta de poder para viver o que você não consegue viver. Vou repetir isso aqui, amém?
o sofrimento passa a se tornar uma opção viável para alguém que tem algo que quer viver, mas não tem poder para chegar nesse lugar. Por isso que o pessoal preferia voltar, porque o que adianta você ter uma vida para viver além do sofrimento, se você não tem poder para viver ela? O que é melhor? Acostume-se com a dor, acostume-se com o sofrimento, acostume-se com a perda. Afinal de contas, tem muita dor, tem muito sofrimento, tem muita perda, mas de vez em quando tem uma cebola. Vocês estão comigo? Mas ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa na qual estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Deixa eu dizer uma coisa para você: Pentecostes não significa apenas uma vida para além do sofrimento. Pentecostes significa: agora você tem poder para viver essa vida, agora existe graça para você viver essa vida. Pelo amor de Deus, alguém fala glória a Deus aí. O Espírito de Deus, Ele está em você. Não falta poder. Não falta poder. Para quem Atos é escrito? Para quem sofre. Eu gosto assim, língua estranha, poder de Deus, fogo, manto e glória. Para quem ele é escrito? Para quem sofre. E para quem quer receber conforto da parte de Deus, nas palavras de Lucas, ditadas por Paulo. Quem quer receber conforto que vem do reino de Deus, da autoridade de Cristo, do reino de Cristo. Para quem quer se submeter ao seu senhorio e reconhece que nenhuma autoridade desse mundo prevalecerá diante do seu poder e graça. Para quem há de ser escrito? Para a gente que entendeu que existe vida para além do sofrimento, existe vida para além da dor, existe vida para além da perda, existe vida para além da opressão. Pelo amor de Deus, deixa eu ler um texto aqui. Gente, vocês estão comigo em nome de Jesus? Pelo amor de Deus, o que é isso aqui, Brasil? Meu Deus, olha isso. Gente, eu posso ler? Posso ler, irmãos? Meu Deus do céu. Não, calma, estou achando aqui. Não, nós temos tempo, amém? Vocês estão com pressa? Quem quer ouvir a palavra aqui? Aqui, ó, presta atenção. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos perseguidos, mas não desanimados. Não. Me ajuda. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada nesse corpo mortal. Porque nós que agora estamos vivos, somos entregues à morte todos os dias por amor de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo mortal. De modo que em nós agora atua a morte, mas em vocês atua a vida. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Existe vida para além do sofrimento. Vida do Espírito. Graça do Espírito, que só pode ser vivida no poder do Espírito. Para quem serve o livro de Atos? Para quem sofre. Não é para os heróis, não. Para os evangelistas, os avivalistas, os homens do poder. Não, é para você, é para mim, é para quem sofre. E para quem quer no meio do seu sofrimento encontrar conforto em Deus. Conforto no seu reino.
na vida que vai além do sofrimento. E por último, irmão, vocês estão comigo? E por último, para quem quer encontrar o conforto de que o sofrimento não é o fim, a história não acaba diante do sofrimento. Eu vou repetir isso aqui, irmão, eu espero que você dê um glória a Deus, um aleluia, sobe na cadeira, faz alguma coisa, me ajuda. O sofrimento não é o fim. A história não acabará ou não acaba diante do sofrimento. Irmão, escuta isso aqui, escuta isso, eu vou ler isso aqui porque isso aqui é muito bom. Presta atenção. O livro de Atos não termina com a morte de Paulo. O livro de Atos não termina com a morte de Pedro. Nem mesmo termina com a morte de João ou de um dos discípulos. Você não acha interessante isso? Você vai lendo Atos, vai lendo Atos, vai lendo Atos. Como é que Atos termina? Termina com Paulo numa casa, morando de aluguel, servindo pessoas. Os outros relatos que eu disse para vocês a respeito de Paulo estão na sua segunda carta a Timóteo e o que a história conta sobre ele, principalmente José, que é considerado o maior historiador dos judeus. Você não vê lá, Atos não termina com a morte de Paulo, Atos não termina com a morte de Pedro, irmãos, Atos não termina com a morte de João ou qualquer outro discípulo. Por quê, irmãos? Porque o sofrimento não é o fim. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Pega essa, Murilão. Os atos do reino de Deus continuam sendo escritos em nós. E mesmo, presta atenção, irmãos, e mesmo que por um breve momento o sofrimento possa nos parar, possa tentar interromper a história que Deus está escrevendo em nós. Vocês estão comigo? Esses atos continuarão sendo escritos nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos, nos filhos dos filhos dos nossos filhos. Tem alguém comigo aqui? Alguém acredita nisso aqui? Escute, irmão, nem mesmo a morte poderá impedir que a história de Deus seja escrita em nós, porque o Cristo que ressuscitou dos mortos também irá nos ressuscitar com Ele, para estarmos com Ele para sempre. Alguém pode aplaudir o Senhor aqui nesse dia? Aleluia! Não termina no sofrimento. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, escuta isso. Sua vida não vai terminar no sofrimento. Sua história não vai terminar no sofrimento. Sua família não vai terminar no sofrimento. Esse sofrimento não poderá impedir o avanço do reino de Deus na sua casa. Não poderá impedir o avanço de Deus no reino, na vida dos seus filhos. Não importa quanto esteja doendo, não importa quanto você esteja sofrendo. Há um poder para que você possa superar esse sofrimento, para que você possa viver vida para além do sofrimento, no poder do Espírito Santo. Alguém crê no que eu estou falando aqui? Essa é a mensagem de Atos. Irmãos, imagina essas pessoas escondidas em cavernas. Vocês estão comigo aqui? É assim que a gente tem que ler Atos. Imagina esses caras escondidos em cavernas, gente que estava ali chorando o luto do filho. Imagina pessoas que tinham perdido tudo, e eles começam a ler. Olha, Teófilo, esse foi o primeiro relato que eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e falar. Antes de ele subir aos céus, ele deu instrução aos seus discípulos, e eles ficaram com eles por 40 dias. E depois de 40 dias ele disse para eles: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eles ficaram perguntando: é o tempo. Jesus disse: esquece o tempo, o que importa é o que vocês vão receber. E em Atos capítulo 2 o texto diz: e ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, no qual estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, os quais pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Tem alguém comigo aqui? E aí no capítulo 3 você tem Pedro e João caminhando para o templo, e a Bíblia diz que eles veem um paralítico pedindo esmola, e o texto diz que o Pedro e João olham para ele e falam assim: olha para nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. O paralítico levanta, o culto acaba, e a glória de Deus se manifesta. Mas por causa disso, eles são perseguidos, são açoitados,
são presos, mas a Bíblia diz que no outro dia são libertos. E eles voltam dizendo: que maravilha para nós sermos perseguidos no nome do Senhor. Irmãos, imagina as pessoas lendo isso. Pessoas que haviam perdido, pessoas que estavam sofrendo, pessoas cheias de medo, pessoas que haviam perdido família. Irmãos, o livro de Atos é poder de Deus para levantar você. O livro de Atos é poder de Deus para tirar você do seu sofrimento. O livro de Atos é poder de Deus para vencer o seu medo. O livro de Atos é poder de Deus para tirar você do luto. O livro de Atos é poder de Deus para te dar esperança. O livro de Atos é poder de Deus para dizer que existe um reino maior do que todos os reinos. O livro de Atos é poder de Deus para dizer a você que existe vida para além do sofrimento. O livro de Atos é poder de Deus para dizer para mim e para você: o sofrimento não é o fim. O sofrimento não é o fim. Aleluia! Aleluia! Os atos de Deus continuarão sendo escritos em mim e em você. Os atos de Deus continuarão sendo escritos na nossa história. O que precisa, pastor? O que precisa? Poder. Porque se a gente tem a promessa de uma nova vida, mas não tem poder para vivê-la, a gente se conforma com o antigo, mesmo que isso nos custe sofrimento. Então quero terminar essa manhã dizendo que nós precisamos orar, gente. Tem alguém que tem 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Já temos 1 hora a mais de culto, amém? Podemos orar juntos por uns momentos? Escolhe o crente mais pentecostal perto de você, dê a mão para ele e fala: meu filho, o poder que você precisa está disponível para te tocar agora. Alguém crê nisso aqui? Alguém crê nisso aqui? Para quem serve o livro de Atos, para quem sofre e quer encontrar consolo no reino, para quem serve o livro de Atos, para quem entende que existe vida para além do sofrimento, do poder do Espírito, para quem serve o livro de Atos, para quem entendeu que o sofrimento não é o fim, que os atos de Deus continuam sendo escritos na história. Feche os seus olhos, levante a mão de quem está pertinho de você. Mas tem que ser um crente pentecostal, irmão. Junta com um crente bem pentecostal, que ora em língua, que fala no manto. Ora com ele. Feche os seus olhos e comece a orar no seu lugar. Vamos. Comece a orar no seu lugar. Se você tem liberdade de orar em outras línguas, comece a orar em línguas no seu lugar. Comece a orar em línguas no seu lugar, Lagoinha. Comece a orar em línguas no seu lugar. Comece a orar, vamos. Abre os seus lábios, abre os seus lábios. Abre os seus lábios, abre os seus lábios e ore. Enquanto nós oramos, Deus vai quebrar cadeias de medo. Enquanto nós oramos, Deus vai quebrar cadeias de depressão. Enquanto nós oramos, Deus vai quebrar cadeias de suicídio. Enquanto nós oramos, Deus vai soprar alegria. Deus vai soprar alegria. Deus vai soprar alegria. Vamos. Vamos, igreja, vamos. Vamos, levante a sua voz. Levante a sua voz. Oh! Vamos. Espírito, vamos, igreja, vamos, que desce como fogo. Receba nesse dia, receba renovo. Espírito,
Santo de Deus. E enche, enche, enche. Levante as suas mãos, solte a mão que está do seu lado. Levante as mãos e cante, cante. E Espírito, Espírito, que desce como fogo. Aleluia. Como Pentecoste. Eu quero orar por você que precisa de um renovo de Deus nessa manhã, um renovo de Deus nesse dia. Você que está aqui fraco, cansado, o sofrimento está roubando a sua fé, sua energia. Você que está pensando em desistir, em parar de caminhar, sai do seu lugar e vem para frente. Nós queremos orar com você, eu quero orar por você. Vem, 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 vem. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, e o meu fardo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso. Sai do seu lugar e vem, 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 vem. Sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de constrangimento. Não importa se você é um pastor, um ministro de louvor, de música, um diácono, um intercessor, não importa. Sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. Tem renovo de Jesus para você nesse dia. Tem renovo de Jesus para você nesse dia. Alguém crê nisso aqui? Alguém crê nisso aqui? Pelo amor de Deus, tem renovo de Jesus para você nesse dia. Queria pedir o time de intercessão, pessoal que está de colete vermelho. Nós vamos orar por cada um deles. Você que está aqui na frente, chega mais para frente, chega mais para frente. Você que tem condição de chegar mais para frente, chega mais para frente, chega mais para frente. Isso, 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 isso. Igreja, levanta as suas mãos, estenda as mãos para cá. Irmão, ora com toda a força que você puder aí. Bota a sua boca para funcionar. Ore em outras línguas, ore em mistérios com Deus. Vamos, feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Deixa Deus tocar você, deixa Deus tocar você, deixa Deus tocar você. Vamos, 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 vamos agora, vamos. Aleluia. E Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Rambadarabassuria de cantarabadaramassuria de lebarabas. Xeriandalabadaramassuria de lecantarabas. Oriandelebalabassuria de cantarabadaramassuria de lebarabas. Receba, igreja, receba, igreja, receba, igreja, receba renovo, poder do alto, poder do Espírito sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Oh, cadê os pastores da igreja? Todos os pastores. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. E enche-me de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E Espírito, Rabadalamassúria de cantarabadalamassúria de lebas. Renovo do céu, renovo do céu, renovo do céu. Poder do alto, poder do alto. Levante as suas mãos, levante as suas mãos e receba, 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 receba. Ei, e Espírito, ei, receba, 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 como ondas elétricas tocando o seu corpo, como ondas elétricas tocando o seu corpo. Fogo de Deus, fogo de Deus. Espírito, vamos, 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 vamos. Receba, 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 receba. Receba do alto, receba. Receba do alto, receba.
óleo novo sobre você, vinho novo, vinho novo, óleo novo sobre a sua cabeça, óleo novo sobre a sua cabeça. Oh, tira do medo, tira do cárcere de medo, tira do cárcere de angústia. Oh, vinho novo sobre você, vinho novo sobre você. Oh, aleluia, aleluia. Vinho novo, vinho novo, vinho novo. Oh, poder para viver vida nova, para além da angústia, do sofrimento. Vinho novo do Espírito, vinho novo do Espírito. Todo peso, todo fardo, todo jugo, sai agora, sai agora. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Vejo anjos de Deus nesse lugar, passeando em nosso meio. Vejo anjos de Deus nesse lugar, com cálices de ouro cheio de vinho, cálices de ouro cheio de vinho, Ele te dá de beber. Estenda suas mãos e tome, beba do vinho de Deus. Vamos, igreja, vamos, vamos. Estenda suas mãos e beba desse vinho novo, desse vinho novo. Óleo de alegria, óleo de alegria, vinho de alegria, vinho de alegria. Não vos embriagueis com vinho, vinho que leva a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele coloca uma taça de vinho diante de você e Ele te diz: beba, beba, beba do meu vinho, beba do meu vinho, beba do meu vinho. Não vos embriagueis com um vinho que leva a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando com salmos e hinos, falando em cantos do Espírito. Oh, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher. Levante as suas mãos a Ele, vamos dizer mais uma vez, a última vez: Espírito, 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 Espírito e Espírito. Aleluia. Chega da labacanteira, da súria, recebe, igreja, recebe, igreja, recebe, igreja. Mais uma vez, somente as vozes, diga: Espírito. Espírito, aleluia, aleluia. Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Pode ficar aqui na frente. Nós já estamos encerrando. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Queria que todos nesse auditório, por favor, orassem comigo dizendo: Senhor Jesus, diga: nesse dia eu abro o meu coração e eu te entrego a minha vida. Diga: eu reconheço que eu sou teu, que preciso de ti. Ore também dizendo: e eu, Jesus,
que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nesse dia, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Se você está aqui nesse auditório, fiz essa oração pela primeira vez dizendo: eu entrego a minha vida a Cristo. Ou quem sabe você está online, somos mais de 1000 pontos online. Tomou essa decisão hoje dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou eu quero voltar para Jesus. Você vai digitar para mim hashtag eu decido por Jesus. E se você está aqui no auditório e quer receber essa oração, eu vou contar até 3, eu quero que você levante uma das suas mãos, porque eu quero conhecer você. Vamos lá? 1, 2, 3, levanta bem alto.